tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou aqui para trabalhar literatura com vocês. E para nossa aula de hoje, para a gente começar a esquentar a nossa cabeça, eu trouxe para vocês uma imagem que eu tenho certeza que vai fazer você pensar em alguma coisa. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês. O que essa imagem representa para você? Que sentimentos essa imagem traz para você? Nós já estamos aí há algum tempo fora da escola, então. Esses sentimentos, que sentimentos essa imagem traz? Essa sala de aula que está vazia, como que você enxerga isso? Então, para a gente começar a já entrar na nossa história, eu trouxe para vocês só o título de um artigo que saiu, que foi publicado num jornal. Mas, professor, espera aí. Você falou que a nossa aula era de literatura. E eu sei que o artigo não é um texto literário. Ok, você está certíssimo em pensar sobre isso, mas nós ainda estamos esquentando a nossa mente. Nós vamos entrar na literatura, mas para a gente ir nos esquentando, nos motivando a conhecer a história que nós vamos ler, é claro que a gente vai começar com esse título. A escola faz falta? Em meio às incertezas do momento atual, uma certeza se impôs na pandemia da Covid-19. A escola faz muita falta. Aí leia a opinião de Mendonça Filho, que é quem escreveu, o articulista, aquela pessoa que escreveu o artigo. Nós não vamos fazer a leitura deste artigo, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele diz sobre uma certeza se impôs. A escola faz falta. A escola faz falta para você? O que você está pensando sobre isso? Tá sentindo falta da escola? Está sentindo falta dos colegas? Está sentindo falta dos professores? E então, o que será que as crianças têm a dizer sobre isso? Vamos conferir? Convido você a assistir ao vídeo. Meu nome é Pedro Henrique, eu tô aqui para passar um recado para vocês por que eu quero que volte às aulas. É porque eu tô com muita saudade da escola, dos meus amigos, tipo o João, o Cauã, o Arthur e as professoras da Prof. Carla, o professor Jean e a Prof. Rafa. Eu tô com muita saudade de todos e eu quero que vocês aí também se cuidem, utilizando sempre quando for sair a máscara, passando álcool em gel, respeitando em não sair de casa até quando mandarem e sempre estar obedecendo os cuidados aqui para ninguém mais morrer. Tchau! Então, o que vocês pensaram, acharam sobre esse vídeo do Pedro Henrique? Pedro Henrique mandou muito bem e ainda deixou um recado ali para nós no final do vídeo. E a gente já pode perceber que ele tem sim, ele tem saudade da escola. Ele está achando que a escola está fazendo falta. Vamos ver mais um, só para a gente continuar falando sobre essa questão da falta da escola. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome se chama Ana Clara, eu já tenho 7 anos e eu tô no 2º ano da Prof. Carla e eu tô com muita saudade dos meus amigos, muita saudade das prof, do parquinho, da biblioteca, que a gente pegava livro pra gente ler e eu já tô sabendo ler, hein, Prof. Carla. E eu adoro todo mundo que seja dos meus amigos, que eu brincava muito com a maluca Rafa, que vocês se cuidem pra quando chegar as aulas, a esperança chegar. Um beijo! E esse vídeo? Gostaram desse vídeo? Viram a declaração dela? Impressionante como ela diz para nós que já tem 7 anos. Olha só, ela já tem 7 anos e gosta da biblioteca. Não é legal isso? Ela sente falta da biblioteca. Só que, e agora? O que será que uma mãe poderia dizer sobre a falta que a escola faz? Porque agora a gente viu 2 crianças. Mas e uma mãe? O que será que ela tem a dizer? Vamos ver uma declaração?
Olá, meu nome é Silvana, sou mãe da Ana Luísa. Ela está matriculada no primeiro ano da escola municipal e temos percebido em casa a ansiedade dela de poder estar na escola, de conhecer seus amigos, de conhecer sua professora. Apesar dela estar realizando as aulas em casa, conseguimos sentir às vezes que não se sente motivada e que deseja muito voltar no presencial para estar vivendo este momento da escola, a sua rotina de escola com seus colegas, com o professor, conhecer, dividir o dia a dia, as brincadeiras, né? Então está sendo um momento de muita espera e ansiedade para que tudo volte ao normal, para que ela possa viver essa rotina, conhecer seus amigos, seu professor e estar lá, junto com aqueles que ela tanto espera encontrar e conhecer, né? Viram que interessante? Que tanto de uma parte como da outra, as pessoas estão sentindo falta da escola, né? Então por que a gente começou a falar sobre essa questão da escola, sobre essa questão da falta da escola? Porque o texto que eu trouxe para vocês hoje é de um autor brasileiro bem contemporâneo, é um autor mais novo, ele se chama Antônio Prata, nasceu ali no ano de 1977, então ele está ali na base de seus 40 e poucos anos. Então esse autor, ele é Antônio de Góes Vasconcelos Prata, é escritor, cronista e roteirista brasileiro. Prata é filho do também escritor Mário Prata. Estão lembrados que nós conversamos sobre um outro autor que também é filho de autor? Olha só como os filhos acabam fazendo ali as mesmas profissões dos pais, principalmente aqui desses autores que a gente tem falado. Então, temos esse escritor que é o pai dele, o Mário Prata. Dentre suas obras publicadas, podemos encontrar coletâneas de crônicas e também obras infantis. Olha só que legal. Por isso que nós começamos lá com as crianças. Por quê? Porque esse autor, o Antônio Prata, ele escreve tanto coletâneas de crônicas e também escreve livros infantis. Trouxe para vocês conhecerem só dois, que é 30 e poucos, que são crônicas, e 30 e poucos nos lembra idade. Será que é uma reunião de crônicas sobre idade? E depois um livro infantil para vocês conhecerem, que é Jacaré Não. Esses são alguns exemplos somente da quantidade de escritos que tem o nosso autor de hoje, Antônio Prata. O texto que eu trouxe para vocês chama-se Saturno versus Mercúrio. E ele está aqui, nessa coletânea de crônicas. Então é mais uma coletânea de crônicas, o 30 e poucos, e agora essa coletânea de crônicas chamada No Debotas. Nesta coletânea, o que o autor faz? Ele vai rememorar, ele vai lembrar de histórias da infância. É isso que ele vai fazer. Você tem bastante histórias de quando você era mais jovem ainda do que você é. Você já tem bastante história? Você gosta de contar essas histórias para as pessoas? Então é bem interessante o que o nosso autor fez. Pegou todas não, são muitas coisas. Pegou algumas lembranças que ele tinha da história e trouxe para nós, assim, nos deliciarmos com ele contando em formato de crônica. De acordo com a nossa introdução, lembram? Imagem que vocês pensaram sobre, as crianças falando alguma coisa, depois nós tivemos aquela mãe também falando alguma coisa, falando sobre a escola. Quais hipóteses, o que você imagina, né? Quais hipóteses você consegue levantar a respeito da história que leremos a partir do título? Então, qual é o título da história que nós vamos ler hoje, da crônica que nós vamos ler hoje? Saturno versus Mercúrio. Eu vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, fazer as suas anotações e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiu fazer o levantamento aí de algumas hipóteses? Será que ele vai falar de planetas? Mas se ele vai falar de planetas, por que nós iniciamos falando de escola? Ah, eu sei, porque na escola a gente aprende sobre planetas. Será que é isso? Lá no final a gente vê se as hipóteses que vocês levantaram estarão corretas, estarão de acordo ali com o nosso texto. Convido vocês a fazerem a leitura junto comigo e se você quiser, faça aí também na sua casa a leitura em voz alta para você ir treinando a leitura, ok? Vamos começar então. O quarto escuro, o casulo de cobertas, a planta do pé deslizando pelos lençóis, semiconsciência e nenhuma demanda. Perfeição quase uterina. Então, vinha um adulto abrir a janela, dizendo: "Olha só, Antônio, que dia lindo! Tá na hora de acordar." Como se palavras doces pudessem edulcorar o fato de estarem me expulsando do Éden horizontal e me jogando no purgatório vertical. Olha só que interessante essa colocação, essas palavras que o nosso autor... Então a gente já vai conhecendo o nosso autor pelas palavras que ele utiliza. E olha que interessante o que ele diz. Me expulsando do Éden horizontal. Para ele, né, para esse personagem, o que seria esse Éden horizontal? Pense que nós começamos o texto falando de cobertas. Vinha alguém e dizia que estava o dia lindo. Éden horizontal, a gente vai entender como a cama. Não é uma forma bonita de descrever ali o local onde ele estava? Continuando. Onde a vontade de comer brigadeiro seria solapada pela obrigação de provar espinafre. Meu espaço no tanque de areia teria que ser disputado no corpo a corpo com as outras crianças, algumas violentas até, que não se furtariam a morder e beliscar para garantir as partes que lhes cabiam naquele minifúndio. As professoras ficariam perguntando: quantas perninhas tem o E? Quantas corcovas tem o M? E a única corcova que importava, a minha, teria que ser levada de lá para cá, por frágeis perninhas, duas apenas, sob a incessante gravidade de 9,8 metros por segundo quadrado. Trouxe para vocês, para a gente ampliar um pouco o nosso conhecimento, algumas gravidades de alguns planetas, porque o 9,8 metros por segundo quadrado é a gravidade aqui do planeta Terra, mas e os outros planetas? Como que funciona? O Mercúrio, 3,7 metros por segundo ao quadrado, a Terra 9,8, Saturno 10,44 e Júpiter 24,79. Não sei se vocês se lembram, mas a gravidade que vai dar os nossos movimentos. Quanto menor a gravidade, mais nós vamos nos sentindo leves e vamos pulando, igual aquelas imagens que nós vemos nos filmes. E quanto maior a gravidade, mais difícil vai ficando a caminhada. Então, podemos dar um exemplo ali que em Júpiter, que tem a maior ali, você estaria se sentindo como se você estivesse caminhando na água com alguns pesos nos pés. Não é bacana isso, a gente saber essa questão da gravidade? E olha como o nosso autor trouxe isso muito simples no texto dele. E continuando, então. Diante desses e de todos os outros inconvenientes da vigília, não demorou para que eu descobrisse uma maneira de adiar o mundo. Um salvo-conduto para permanecer boiando na irrealidade amniótica de minhas cobertas. Agora eu te convido a pensar. O autor usou duas palavras interessantes. Uterina, lá no início do texto, e agora amniótica. Por que você acha que o autor escolheu essas palavras? O que será que essas palavras têm ali com relação ao texto? Vou dar um tempinho para você pensar. Se você achar necessário, pesquise o significado dessas palavras, tente colocá-las dentro do contexto deste texto que nós estamos lendo
e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram chegar aí a uma conclusão do porquê o autor escolheu essas palavras, né? Nós sabemos que uterina e amniótica têm relação com o quê? Em relação com o útero, criança no útero. Então, olha como ele relaciona o bem-estar que ele está se sentindo ali na cama com essa relação ali de como ele ainda não tivesse nascido, ele se sente protegido naquele calor do útero. Então o autor vai utilizando essas palavras que são não tão utilizadas no nosso dia a dia, podemos dizer assim, mas ele utiliza com muita graça ali dentro do texto. E vamos continuar a nossa história para saber o que está acontecendo, por que Saturno e Mercúrio e por que nós tínhamos lá no início, né, os vídeos de escola. Olha só. Toda manhã, a voz adulta ia ao primeiro raio de sol a entrar pela janela, me virava de um lado para o outro na cama. Não estava fugindo da luz, mas testando o corpo, na esperança de encontrar, misturada às brumas do sono, uma pontinha de febre. Um começo de gripe. Qualquer mal-estar que me permitisse pronunciar com um langor calculado e aflito. Ai, tô me sentindo mal. Antes de me proclamar incapacitado para as exigências do dia, no entanto, fazia-se necessário conferir se havia algum sintoma verdadeiro ou se eram só fumos da sonolência a amolecer os músculos e o entusiasmo, pois o que saísse da boca teria que ser provado pelas axilas, sob o crivo imparcial do termômetro. Olha que bonito isso que o autor nos diz. E agora nós vamos pensar juntos. O autor diz a seguinte coisa: o que saísse da boca teria que ser provado pelas axilas sob o crivo imparcial do termômetro. Como podemos compreender essa afirmação? Então, o autor diz que aquilo que sai da boca vai ter que ser provado. Não provado provado com provas. Tá? Vai ter que ser provado de alguma forma pelas axilas e sob o crivo imparcial do termômetro. Como que nós podemos compreender essa afirmação do autor? Vou dar um tempinho para você escrever aí, fazer as suas anotações e eu volto para a gente continuar.
E então, conseguiram pensar nessa afirmação do autor? Porque é bem interessante o que ele diz. Olha só, o que saísse da boca, ou seja, aquilo que ele falasse. Lembra que ele falou que queria ter a febre, ficava buscando ali um sintoma de gripe? Então é isso que sairia pela boca dele. Mas teria que ser o quê? Teria que ser provado. E ia provar como? Pelas axilas. Interessante que hoje, principalmente nesses dias mais atuais, nós temos visto aí muitos termômetros, muitas formas de se medir a febre de alguém. Mas, há muito tempo, por ali na infância desse nosso autor, era o hábito de você colocar o termômetro onde? Embaixo das axilas. Você colocava o termômetro. Por isso que ele diz que teria que fazer o quê? Provar por meio das axilas. E teria que passar pelo crivo do termômetro. Então, ele deveria provar que estava doente. Quantas manhãs não fiquei ali deitado, grunhindo, fazendo cara de farrapo humano para acabar ouvindo as 5 palavras mais frustrantes da infância. 36,5. E agora? Por que as palavras 36,5 seriam frustrantes? Por que vocês acham que 36,5 seria frustrante? Relembre um pouco da história. Relembre o que ele está tentando fazer, que você vai, com certeza, chegar a uma conclusão. Vou dar um tempo para você fazer as suas anotações, pensar a esse respeito, e eu volto para a gente continuar. E então, conseguiram chegar a uma conclusão do porquê seria frustrante? Claro, porque 36,5 ia dizer que ele não estava com febre, ou seja, a desculpa não iria colar. Vamos continuar. Após algumas tentativas malogradas, aprendi que havia enfermidades mais fraudáveis que outras e passei a optar por aquelas que não podiam ser delatadas pelo inclemente mercúrio. Então, quais seriam, essas outras coisas que o mercúrio não iria delatar? E para a gente ampliar o conhecimento, o mercúrio é uma substância que se expande ao se aquecer, ou seja, ela passa a ocupar mais espaço. Então, conforme o mercúrio adquire a temperatura do nosso corpo, o líquido começa a subir pelo tubo e assim você fica sabendo quanto que tem de febre. Então, nós não estamos falando do planeta Mercúrio, ok? Continuando, olha o que ele inventou. Enjoo, dor de cabeça, dor de garganta ou mesmo a alegação de algo difícil de definir, mas fácil de simular. Um vago e agudo mal-estar. Claro que para tais blefes
Era preciso ter cara de pau e arte na encenação, coisa que nem sempre meu recém-adquirido superego, ainda não devidamente laceado pelo uso, permitia. Em algumas manhãs, porém, a melancolia vencia o pudor. Eu mandava a autocrítica catar coquinhos e executava toda a via crucis de lamúrias e tosses forçadas, caretas, contorções, uma ida cambaleante até o banheiro e o pedido, por favor, para ficar em casa. Vez ou outra, para minha surpresa, funcionava. Minha mãe, não sei se por comprar a mentira ou por preguiça de investigá-la, me deixava ali, fechava a janela, ia para o trabalho. Agora, vamos assistir a uns vídeos sobre algumas histórias parecidas? De querer ali inventar alguma desculpa? Convido você para a gente assistir a esse vídeo e depois vou dar ali continuidade à nossa história. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Amélia. Eu sou mãe do Pedro e da Ana Clara, mas também sou professora, né? A gente pesca ali rápido as desculpas para deixar de ir para a escola. O Pedro, num determinado dia da semana, ele não gostava de ir para a escola, mas ele ia para o integral, porque ele fica o dia inteiro na escola. Ficava o dia inteiro na escola. Aí ele falava: mãe, não, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com dor de barriga, hoje não posso ir, nananana, todo dia uma desculpa, toda semana uma desculpa diferente. Aí eu falei pra ele: olha filho, você pode não ir, só que você vai ficar o dia inteiro com a avó, porque quem falta na escola tem que faltar no integral também. Você não pode ir só pro integral, meio-dia ir pro integral, não pode. Então, daí ele ia, para não faltar no integral, né? Aí chegava a noite, ele falava: mãe, você tinha razão, a aula hoje foi muito interessante, eu não podia ter faltado mesmo, né? Essas desculpas que a gente acaba inventando para deixar de ir pra escola, porque tá cansado, porque tá isso, tá aquilo, né? Tá bom? Um beijo, tchau. Viram como tem histórias parecidas? Vamos ver outra? Oi, meu nome é Helena Bubulo Cardoso. Eu não gosto muito de estudar, mas eu participo das aulas. Eu nunca arrumei desculpa para não ir para a escola ou para não fazer aula online. Mas meus irmãos, sim. Meu irmão mais novo, ele é assim, ó, ele finge que não sabe entrar na aula. Ele não entra, não tem vontade de entrar nenhuma. Nós falamos: vai entrar na aula, Léo. Vai pra aula, Léo. Vai pra aula. Ele não vai. Não adianta nada pedir. Ele fica naquele jogo lá, ele fala: não tem pra pausar, não tem como pausar e tal. Daí quando ele desliga aquele computador, desliga o jogo, eu ligo a aula dele, porque ele não tem nenhuma vontade de ligar. Então eu ligo, né? Daí eu ligo e daí ele vai fazer aula. Quando eu termino de ligar, ele tá lá com a professora, ele inventa: eu tô com fome, eu vou comer. Vai lá na cozinha, come. Daí volta, fica olhando pro computador um pouco assim. Daí inventa: eu vou no banheiro. Vai no banheiro, volta. Daí fica mais um tempo, inventa outra desculpa e vai indo, tentando não fazer aula. Interessante esse relato dessa menina. Por quê? Porque a Helena não gosta de estudar, mas ela observa ali o irmão que está tentando enrolar para não participar das aulas. E nós vamos ao nosso último vídeo dessas declarações de histórias parecidas. Oi, tudo bem? Eu sou a Michele, a mãe do Marcelinho, professora de português, e o Marcelinho vai contar uma história para vocês de um dia em que ele estava fazendo aula e inventou uma desculpa para não fazer essa aula para a professora. O que você contou para a professora, Marcelo? Eu fiz. Conta lá da aula online. Que daí? Lá da aula online que você fez, que você desligou o áudio, como você fez? Eu desliguei o áudio, então eu desliguei a câmera. Daí eu fui lá e peguei o celular da minha mãe e fiz assim e tá jogando.
Isso, pegou o celular da mamãe dele, começou a jogar e mentiu pra professora que estava sem áudio e sem a câmera, que aí ele não conseguia, a professora não conseguia vê-lo, né? E também não conseguia escutar o que o Marcelinho estava dizendo, porque ele desligou e foi embaixo da mesa, e embaixo da mesa ele estava jogando no celular da mãe dele e a professora falando lá no computador, né, Marcelo? E você mentiu pra professora. Então, viram esse último relato? Viram como nós temos histórias parecidas com essa do autor? E aí você, será que você já pensou em arrumar uma desculpa para não ir à aula? Será que isso já aconteceu com você ou com alguém próximo a você? Ou não somente uma desculpa para não ir à aula, uma desculpa para não fazer alguma coisa, seja essa coisa qual for. Mas afinal, e o nosso ali, a gente já descobriu que a mãe, de vez em quando, né? Nem sempre, mas de vez em quando acreditava ali nas histórias que ele inventava. Mas ok, ele não ia para a aula. E aí, professor? O que mais aconteceu? Vamos continuar a leitura? Então acompanhem comigo. Eu cobria a cabeça com um cobertor. Aproveitava aquela rabeira de cansaço com um prazer subversivo e dormia o sono dos injustos, do qual acordava 1 hora depois, remoído pela culpa. Olha só o que está acontecendo com o nosso personagem. Ele conseguia, sim, ficar em casa. Mas adiantava. 1 hora depois ele já estava acordado, e não somente acordado, ele estava o quê? Se sentindo culpado. Culpado por aquilo que ele fez, que foi ali inventar a desculpa para ficar em casa. Mas cerrava os olhos, tentava adormecer de novo, mas não dava. Era preciso sair da cama, tomar banho, vestir uma roupa, descer para a sala. Pensava nas outras crianças, na escola, correndo no pátio. Olha que interessante, que a ideia dele era ficar em casa. Mas quando isso acontecia, ele pensava em quê? Na escola. Em como a escola estava fazendo falta para ele. Por isso que nós iniciamos a nossa aula falando sobre a falta da escola. A falta de você estar na escola. Então ali, agora, o nosso personagem, ele faz o quê? Começa a perceber a falta que está fazendo ali ele não ter ido à escola. Por quê? Porque ele precisava levantar, não ia ficar o dia todo no quarto, ele precisava levantar e descer para a sala. Pensava nas professoras, no dia seguinte perguntando por que é que eu tinha faltado, pensava na minha mãe, no trabalho, preocupada e decidia que o mínimo que eu podia fazer em respeito a todos era me comportar realmente como um enfermo. Olha só as preocupações que ele trazia. Por conta de uma desculpa, ele começava já a se preocupar até com a mãe lá no trabalho, que com certeza essa mãe ficou pensando em como esse filho estava ali na casa, ok? Enrolava-me numa manta de lã, me sentava na frente da TV com uma xícara de leite condensado e Nescau e passava o dia por ali, vendo carros explodirem, heróis Transformers lutarem contra macacos alienígenas, uma senhorinha de cabelo acaju ensinando donas de casa a fazer estrogonofe com ricota em vez de creme de leite. Seu marido nem vai notar a diferença. Conseguem perceber como está ficando tedioso o fato de ficar em casa? Lembra que ele já começava a pensar em quem? Começava a pensar nas crianças correndo pelo pátio. E agora ele só ficava na frente da TV, ok? E ainda assistia a esses programas que, possivelmente pela idade dele, nem tinha ali a questão de saber cozinhar. Então talvez esse interesse ainda não tivesse chegado a ele, porque ele era pequeno. Lembra que ele ainda estava falando ali de formação das letras, da letra E
da letra M, ele mesmo já diz as perninhas frágeis, então a gente pensa em uma criança bem pequena. Então, o tédio já começava a aparecer. E continuando a nossa história, quando levantava para ir ao banheiro, mesmo que a Wanda estivesse lá na cozinha, de onde vinham os reconfortantes sons da água na pia, das louças sendo colocadas nos armários e o intermitente apito da panela de pressão. Uma pausa. A Wanda, ele cita o nome de alguém. O que vocês acham que é essa Wanda? Por essa parte que nós fizemos a leitura. Olha só, a Wanda estivesse lá na cozinha, de onde vinha os reconfortantes sons da água na pia. Quem que vocês acham que é essa Wanda? Conseguem perceber ali que possivelmente é uma das pessoas que ajuda na casa? E é interessante que o nosso autor, o Antônio Prata, quando ele vai fazer as memórias dele de criança em formato de crônica, ele cita a Wanda em alguns momentos, em algumas histórias. Então a gente sabe que é uma pessoa que fez parte ali da convivência dele. Mas vamos continuar depois, né? Ouvia a panela de pressão, eu caminhava. Lentamente, arrastava os pés, não tirava a manta nem por um segundo, tentando convencer a mim mesmo de que merecia aquele autodecretado feriado. Olha só no que ele acaba se metendo. Não tirava a manta nem um segundo. E se fizesse calor? Ele teria que continuar com a manta. Afinal, ele está se sentindo mal. Só de noite, quando minha mãe voltava do trabalho, eu me autorizava alguma melhora. Olha que espertinho a nossa criança. Parecido com umas histórias que nós ouvimos, né? Vemos aí nas declarações, mostrando ali, querendo mostrar alguma esperteza. E o espertinho faz o quê? Quando a mãe chegava, ele já começava a melhorar. Passou o dia todo aí, enrolado no cobertor, confirmaria a Wanda. Mas agora já estou melhor, eu diria, recebendo um sorriso e um afago. Olha que esperto que ele foi. Na manhã seguinte, faria um esforço enorme para sair da cama antes que os pensamentos transgressores se formassem na minha cabeça e se espalhassem pelo corpo. Olha que interessante agora o que ele diz. Na manhã seguinte, faria um esforço enorme para sair da cama antes que os pensamentos transgressores se formassem na minha cabeça e se espalhassem pelo corpo. O que vocês acham que são esses pensamentos transgressores, de transgredir, né? De passar ali algumas regras? O que vocês acham que seriam esses pensamentos? E por que eles não poderiam ali se espalhar pelo corpo? Pensando na história do Antônio, certo? Ele estava fazendo o quê? Se esforçando para não querer arrumar outra desculpa. E mesmo assim, né? Mesmo que ele tenha se arrependido, ter ficado tedioso em casa porque não foi para a escola, sentido falta das crianças, das professoras, mesmo assim, ele lutava para que esses pensamentos não passassem ali para o corpo e se sentisse novamente ali, meio que com um mal-estar, como ele mesmo afirma. Eu diria que estava doente, nada demais, só um mal-estar. Então sairia correndo para o tanque de areia, faria um castelo, cavaria um buraco e deixaria enterrados os últimos resquícios de culpa. Então, na volta da escola, ele faz o quê? Ele diz que estaria doente, né? Naquele dia, ele vai para a escola, os pensamentos transgressores não faz parte ali dele, ele vai para a escola e chega e diz o quê? Que estava doente, mas que não era nada sério, só um mal-estar. Então, sairia correndo, tanque de areia, lembram? Tanque de areia, que ele sentia falta, faria um castelo, cavaria um buraco e deixaria enterrados os últimos resquícios
de culpa. Olha só como o nosso autor, ele traz a culpa novamente. A culpa de quê? A culpa de ele ter ficado em casa por conta de uma desculpa. E hoje nós podemos refletir muito a esse respeito, porque nós não estamos em casa porque nós arrumamos desculpas. Nós estamos em casa e nós não podemos realmente ir até a escola por enquanto. Então, essa falta, certo? Nossa, que acabou sendo obrigatória, ele passou o quê? A inventar desculpas para não ir à escola. E então, gostou da história? Gostou da história do Antônio? Viu como era essa criança que tentava arrumar desculpa? Gostou das histórias dos vídeos? Eu trouxe para vocês, para a gente ver algumas histórias que são bem parecidas com a história do Antônio. O que você achou dessa atitude? Você achou correto? Você achou incorreto ele ter feito isso? No final de tudo, depois de tudo que nós lemos, de tudo que nós conversamos, foi bom ou não ele ter inventado a desculpa? O que você acha? Foi bom ele ter inventado a desculpa para ficar em casa? Será que valeu a pena? Lá no início, eu pedi para vocês levantarem algumas hipóteses, lembram? Pedi para vocês levantarem algumas hipóteses a respeito do que o texto poderia trazer, tanto que ele traz, nomes ali, o Saturno, que vai nos levar ao nome de planeta, e depois o Mercúrio. E o Mercúrio, a gente acaba descobrindo que não se trata do Mercúrio planeta, mas sim o Mercúrio do termômetro, que era aquilo que ele precisava para comprovar que ele estava doente. Essas hipóteses que você levantou lá no início, foram de acordo com o texto que nós lemos ou não? Se não foram de acordo com o texto que nós lemos, não precisa se preocupar. É sinal de que você, a partir do título que você leu, com as suas histórias de leitura que você traz para a sua vida, todas as histórias de leitura que você já teve, você faz o quê? Você imagina o que pode ser. Então, espero que vocês realmente tenham gostado da nossa história. Espero realmente que vocês não arrumem desculpas para ficar em casa. Por hoje, eu vou ficando por aqui e espero vocês em nossa próxima aula. Até mais!